Graça e paz, Igreja de Deus Vivo. Nesta manhã é um prazer muito grande receber cada um de vocês, bem como vocês que nos assistem agora aí pelo YouTube. Que Deus esteja abençoando a vida de todos nós. Nós temos um tema para esta manhã: quando o jejum é necessário, naquela sequência de práticas cristãs. Começamos domingo passado falando do primeiro degrau, oração. Hoje vamos falar do segundo degrau, que é oração e jejum. Veja bem, eu gosto sempre de falar assim, oração e jejum. Nunca jejum e oração. Por que eu falo isso? BD. Por que eu falo isso? Nunca jejum e oração, mas sim oração e jejum. Pela ordem das coisas, não é isso? Como é que você vai jejuar se você não ora, se você não tem a intimidade de orar? Então, o jejum é o segundo degrau da oração. Então, você começa com a prática de oração, vem orando, e chega o momento que você vai ser desafiado para o jejum. E é nesse ponto que nós queremos falar nesta manhã, quando o jejum é necessário, baseado apenas em um versículo, mas teremos outros textos para compartilhar com os irmãos. Então, vamos abrir em Joel 2:12, que é o nosso texto básico para esta manhã. E depois, conforme nós vamos falando, vamos mostrando outros textos para o objetivo a ser alcançado nesta manhã. Vamos ler juntos? Todos juntos? Joel 2, capítulo 2, versículo 12. Todos juntos, vamos lá? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Vamos lá de novo? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus, é tudo que nós queremos nesta manhã, obedecer o que o Senhor está nos orientando. Que nós venhamos rasgar o nosso coração, nos converter de forma sincera e verdadeira, e assim, Deus, caminhar diante da Tua vontade e do Teu querer. Que a Tua igreja venha, Deus, à prática de oração, e que a Sua igreja, quando perceber, Deus, que é necessário, que venha jejuar, para que isso, Deus, venha ser algo que venha mudar a nossa trajetória, Deus, e nos aproximar do Senhor. Fica conosco, fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Jejum, irmãos, é uma prática bíblica, é uma prática presente tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Quero frisar logo nesta manhã que o jejum não é um ritual vazio. Primeiro, o jejum não é um ritual vazio, muito pelo contrário. Também quero afirmar nesta manhã que o jejum não é uma moeda de troca com Deus. Não é uma moeda de troca com Deus, tá bom? O que então é o jejum? Se não é um ritual vazio, se não é uma moeda de troca com Deus, né? Então nós vamos definir mais ou menos assim o jejum. É expressão de arrependimento, primeiro, é uma expressão de dependência de Deus, em segundo, e é uma busca sincera, intensa, prazerosa, embora sendo em jejum, pela presença de Deus. Vou repetir. É uma expressão de arrependimento, o jejum é isso, é o momento que todo o contexto de Joel fala sobre isso, capítulo 2, é o momento de arrependimento, uma expressão de Deus, estou arrependido do meu pecado em primeiro lugar. Segundo, você vai expressar pelo jejum, que como você é dependente dos alimentos para viver, do líquido para viver, você também tem essa dependência espiritual de Deus, da presença de Deus, da percepção de Deus, do trato de Deus na sua vida. E também uma busca sincera pela presença de Deus. Você não se dá por satisfeito pelo que já tem, você quer mais de Deus, quer se aproximar mais de Deus, quer ter uma intimidade mais de Deus. O jejum lhe permite a ter esse acesso ao Pai, essa intimidade com o Pai, se esvaziar de si mesmo e encher-se da própria ação do Espírito, do próprio Deus em si mesmo. Então, para nós continuarmos, eu separei uma pergunta para que você possa refletir. Você tem entendido o jejum como Deus ensina, como a palavra de Deus ensina? Ou como apenas mais um ritual de vida, com mais uma prática cristã
que está ali, mas que você ainda não conseguiu entender a profundidade e a necessidade dessa prática. Como você tem entendido o jejum? E nós vamos tentar responder nesta manhã, diante dos conceitos que já apresentamos, o que não é jejum e o que é jejum para conosco. Então vamos lá. Jejum, de uma forma mais direta, irmãos, e objetiva, eu quero considerar que o jejum, primeiro, é a abstinência voluntária de alimentos por período, com o propósito de buscar a Deus em oração, como já falamos, em arrependimento e dependência. Se nós olharmos o capítulo 2 de Joel, na sua totalidade, você vai ver que há uma convocação a partir do verso 10 em diante, ao jejum e a conversão e o arrependimento. Por quê? No início você vai observar que há ali uma profecia dos gafanhotos, que os entende que são literalmente mesmo gafanhotos, que vêm destruindo, né, todos os alimentos da terra, causando um transtorno social e econômico terrível, um momento difícil. Outros já entendem que são exércitos que estão vindo destruindo, uma catástrofe provocada pelas ações dos homens, pela guerra, pela violência, semelhante ao que nós estamos vendo hoje na face da terra, guerras instaladas em alguns cantos e muitas tragédias que o homem, na sua ganância, vem provocando, e a falta de amor para com o próximo também tem sido assim o diagnóstico que nós temos percebido entre os homens. Tragédias, quer seja diante das nações que têm provocado isso, mas também nós estamos vendo a sociedade extremamente doentia, provocando tragédias uns para com outros, às vezes por motivos assim tão banais. Vemos a violência urbana sem precedente nos dias de hoje. Então vivemos um momento de calamidade. No contexto de destruição, Joel traz ali a percepção que o povo precisa praticar o jejum para arrependimento de pecado, visando a salvação. Visando a salvação. Olha só que coisa interessante. Então, naquele momento proféticos de destruição, vem a palavra do Senhor ao profeta e o revela que o povo precisa se arrepender. E um dos caminhos para o arrependimento e dependência de Deus passa pela prática do jejum. Então o jejum nos leva a pensar na vida eterna com Deus, na salvação que Deus tem preparado para nós e que nós temos certeza que vamos conquistar, porque já recebemos pela graça. E quando nós percebemos a proximidade da volta de Cristo, que Jesus está prestes a vir, que as coisas terrenas estão para acabar, nós queremos nos aproximar de Deus, queremos ter dependência de Deus, mas passa pelo arrependimento de pecados. E uma forma de nós buscarmos esse arrependimento é nos quebrantarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, e aí entra a prática do jejum. Porque já temos essa dependência de Deus através das nossas orações, dos nossos clamores, da nossa adoração diária ao Senhor. E quando percebemos que a palavra tem se cumprido, nós queremos mais de Deus, estar mais perto de Deus. Aí usamos o quê? A prática do jejum. O que nós percebemos, irmãos, é que quando o tempo se aproxima da volta de Cristo, o que tem acontecido na nossa geração é um distanciamento da presença de Deus. Ao invés de buscarmos o caminho contrário disso, de nos aproximar de Deus, nós estamos deixando essas práticas como se nada fosse acontecer no amanhã, como se a palavra de Deus não fosse para agora ou para amanhã, ou não vai acontecer, ou vai demorar muito tempo. Só que nós esquecemos que temos duas formas de encontrar o Senhor Jesus. Duas formas. Aliás, posso dizer três. Ainda em vida... Se você está aqui, você pode encontrar com o Senhor Jesus, ter a presença do Senhor Jesus no coração, como muitos já têm, e todos podem ter. A segunda é pela morte natural, que acontece a todas as pessoas, mesmo aqueles que já têm Jesus e que não têm. É o fim do homem, da nossa caminhada, e após isso a ressurreição, você vai ver o Senhor Jesus. E a terceira verdade que nós cremos é na volta do próprio dia, no dia do Senhor. Que o Senhor voltará para resgatar o seu povo, os mortos ressuscitarão e Ele voltará. Então nós temos essa verdade, essa certeza em nosso coração. Só que tendo essa certeza, essa verdade, se eu perguntar aqui e dizer que todos creem nessas verdades, todo mundo fala, eu creio, pastor, eu estou aqui, acreditando nisso mesmo. Mas o que você tem feito para aguardar esse dia? Como você tem esperado esse dia? O que nós temos presenciado, irmãos, aqui, falando para nós aqui, não vou entrar em outras igrejas, não, falar da nossa realidade. Nós não temos nos preparado para isso. A verdade é essa.
Porque o meu primeiro preparo, que falamos no domingo passado, é através da oração. Mas o que nós temos visto é que nós temos negligenciado esse ministério de oração na igreja. E se eu tenho negligenciado neste local, dificilmente eu vou crer que você tem tido uma vida regular de oração em sua casa. Hoje nós vamos falar de outro tema muito interessante à noite, se Deus nos permitir. Volto à oração de novo, que eu acho que é a nossa carência nos dias atuais. Nós precisamos nos despertar rapidamente para isso, para que possamos de fato aguardar o Senhor com arrependimento e total dependência dEle nos nossos dias. Por isso que nós pisamos todo dia nessa tecla, batemos todo dia nessa tecla. Vem orar, vem participar, busca o Senhor, não desista. E agora, nesta manhã, mais um degrau que temos que subir. Se vencemos essa dificuldade da oração, se temos realmente orado e buscado ao Senhor, e nessa necessidade de estar perto dEle, agora vamos para o jejum, e o jejum vai nos levar a um arrependimento profundo e vai nos levar a uma dependência de Deus. Porque ele não vai ser uma dieta, não vai ser uma barganha e nem uma religiosidade vazia, mas vai ser algo sincero e verdadeiro que vamos praticar, aguardando a volta do Senhor em arrependimento de pecado e numa total dependência dele, porque ele vai voltar. O grande problema é como ele vai nos encontrar, como eu vou estar diante de Deus nesse momento, nesse dia. Não é tema para hoje, mas todo mundo sabe que a volta do Senhor será uma surpresa muito grande. A vida estará relativamente normal. Embora Joel profetiza aqui algumas tragédias, algumas confusões, dificuldades, que vai levando ao homem a buscar a Deus e se arrepender com oração e jejum, tendo dependência de Deus, mas o Senhor Jesus também relata no seu sermão escatológico que será tempos tão normais na face da terra que as pessoas vão dizer assim, que Deus não existe, não há necessidade de Deus. As pessoas vão estar trabalhando, vão se dar em casamento, vão estar se divertindo, vão estar passeando, vão estar cuidando das suas vidas normalmente, sem nenhuma razão para pensar que tudo vai acabar. Pelo contrário, as pessoas vão pensar mais em si mesmo, mais nos seus projetos pessoais, do que o projeto de Deus para nos levar ao céu. A revelação fala isso conosco. E nós estamos vivendo isso nesses dias. Nunca o povo de Deus viajou tanto como viaja nesses dias. Nunca o povo de Deus se divertiu tanto quanto se diverte nos dias de hoje. Nunca o povo de Deus tem bens e propriedade mais do que teve nos dias de hoje e tem nos dias de hoje. Nunca teve na história o povo de Deus tão bem assalariado como nos dias de hoje. Toda uma situação a favor de nós, que nos dá prazer de viver na terra, e temos que ter esse prazer mesmo de viver, mas muitas vezes esses prazeres nos levam à tentação e somos vencidos, e esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Achamos que nós podemos conquistar as coisas sem buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Nós invertemos e achamos que nós somos donos do reino, então logo eu proporciono vontades que me traz prazer, achando que eu posso proporcionar sempre, e tenho sempre uma resposta, uma solução para os meus problemas. E a tendência é essa, o homem não precisar mais de Deus, então ele não vai à casa de Deus. Ele não se dobra diante de Deus, ele não ora, ele não jejua, porque ele se torna Deus de si mesmo, sábio de si mesmo, profeta de si mesmo, faz revelações para si mesmo. E muitas vezes sequer no final da frase dos seus projetos diz assim, se Deus quiser. Como a palavra nos orienta também. Amanhã vamos comer, vamos beber, vamos sair, amanhã vou lá, vou negociar, amanhã vou passear, amanhã vou tirar férias, amanhã vou fazer isso tudo. E esquece de falar assim, se Deus quiser. Vivemos para nós mesmos e esquecemos que a volta está mais próxima do que nós imaginamos. Temos visto absurdo nesses mundos, irmão. E não é possível que nós não venhamos a nos despertar, a perceber que a palavra está se cumprindo e o povo de Deus precisa se aproximar de Deus. E isso se faz através da oração, do jejum, que busca um arrependimento e uma dependência de Deus total e plena. Então eu trago aqui uma palavra, uma demonstração nesse primeiro ponto. Cuidado, Deus não quer jejum sem arrependimento. Muitos jejum, mas continuam com o coração cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de dureza. A verdade é que Deus não aceita esse jejum. Se você olhar o capítulo 2, você vai ficar estarrecido do que Deus não aceita nas práticas dos homens. E é por isso que a partir do verso 12, entra a misericórdia do Senhor em ação e chama o povo ao jejum e ao arrependimento.
porque o que tem sido feito até aquele presente tempo não tem agradado ao Senhor. Por isso que Joel entra logo no verso 13, que se você puder acompanhar, do capítulo 2, que é o texto básico que nós lemos ali: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É aquele jejum que Jesus diz lá, que os fariseus faziam, né? Capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, que eles faziam para se apresentar diante das pessoas, rasgavam as suas vestes, mas não tinha de fato a prática do jejum, era mentira, era uma falácia que eles estavam vivendo naquele momento. Então, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aí vem: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aí sim, porque ele nos chama, desafia a converter? Porque Deus é misericordioso para com aquele que se arrepende dos seus pecados, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, ou seja, Ele compreende, Ele entende, e é tardio em irar, Ele é longânimo, não está com a sua ira pronta para ser despejada sobre nós, embora muitas vezes mereçamos, mas por ser misericordioso e compassivo e tardio em irar, no Novo Testamento chama de longanimidade do Senhor, ou seja, Ele é longânimo até vir com a ira sobre nós. Então Ele está nos dando tempo para isso. E grande em bondade, benignidade, e Ele se arrepende do mal. Então rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, primeiro que nós aprendemos o que é jejum: um arrependimento e total dependência de Deus. Não é dieta, não é barganha e nem religiosidade vazia. E que nós precisamos, irmãos, perceber que a volta do Senhor está próxima e que nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Então aprendemos isso nesta manhã. Alguém quer considerar alguma coisa nesse ponto? Na linguagem humana, é o próprio Deus, para que a gente possa entender aqui na interpretação. Nós nos arrependemos do nosso pecado, e Deus, quando percebe que o mal vai vir sobre nós, e percebe que o seu povo está verdadeiramente arrependido, Ele se arrepende daquilo que poderíamos nós receber, porque nós voltamos à presença de Deus. Embora não há esse termo para Deus, Deus não se arrepende de nada, seus propósitos eternos, Ele cumpre, mas para que possamos entender a ação de Deus para com aqueles que se arrependem. Porque pensa bem, se não houver arrependimento, o que acontecerá conosco? O que Deus decreta para nós? Para todos. O mal. Qual o mal é esse? A condenação. Isso está pronto para quem não se arrepender. Uma vez que você volta à presença de Deus, esse mal não te acontece. Deus não vai colocar isso diante de você, porque você faz parte do povo de Deus. Então é necessário que o povo perceba isso. Se o povo não olha e não obedece, este mal virá sobre nós. É uma verdade que se cumpre em nós em todo o tempo. Vamos lá. Quando o jejum, parte 2, entendemos que é jejum. Quando o jejum é necessário? Primeiro, volto a dizer, olha só que tecla que nós estamos batendo nesta manhã. Em tempo de arrependimento sincero. Agora vamos olhar alguns textos aí. Vamos lá em Joel 2, capítulo 2, agora versículo 12. Olha o que diz aí sobre a misericórdia do Senhor, sobre o tempo de arrependimento. Verso 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, choro, né? E com pranto. Então, o tempo de arrependimento que acontece, deveria acontecer em nós, vem acompanhado, segundo aí o texto, de alguns comportamentos. Olha só, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, primeiro, com o jejum, e que o jejum vai provocar em nós em relação ao pecado que temos cometido, que agora arrependido diante de Deus, em jejum. O que acontece, irmãos? Choro e pranto. Você começa a perceber que se não houvesse o arrependimento no seu coração, se não tivesse acontecido o coração, se a misericórdia do Senhor não tivesse te atingido para que isto fosse uma verdade em você, você estaria vendo o que estava preparado para você na eternidade.
E quando você percebe que você foi achado por Deus e que você se arrependeu dos seus pecados e agora busca intensamente se aproximar de Deus, agora arrependido, você chora com prantos, você sai lágrimas dos seus olhos com sinceridade e verdade, porque você percebe o que Deus te deu como livramento na eternidade. Você consegue enxergar que o seu destino foi mudado pela graça e misericórdia de Deus. E você chora ali, um choro de arrependimento sincero e de gratidão pela misericórdia do Senhor que te atingiu. E que aquele mal não vem mais sobre você na eternidade. Deus mudou a sua história. E eu não sei quantas pessoas conseguem fazer isso, mas muitas pessoas conseguem chorar quando tem uma boa notícia. Principalmente quando essas notícias são assim impactantes para nós. Quando a pessoa que você ama está muito mal, muito doente e de repente é curada. Há um misto de choro, de lágrimas, de alegria. Tem pessoas que abraçam o outro, caem no chão, grita, fica quase incrédulo, em êxtase completo, né? Num furor de alegria que extrapola ali todos os sentimentos. É essa a reação mais ou menos quando você se arrepende dos pecados e percebe o livramento que Deus te deu, ao invés do inferno, está te oferecendo o céu para todo sempre. Você chora de alegria. Você cai no chão de prazer. Porque você percebe a bondade do Senhor na sua vida. E a eternidade está garantia. Olha como Neemias fala conosco a respeito disso também, né? Quando é necessário o jejum. Neemias 9, 1, 2. Neemias 9, 1, 2. Então, quando o pecado domina, quando há afastamento de Deus, é tempo de jejuar e se humilhar. Aí vem o choro, vem as lágrimas, e Deus aceita esse arrependimento, e essas lágrimas são enxugadas, e a alegria vem, como a palavra de Deus diz, que vem pela manhã. Neemias 9, capítulo 9, versículo 1 e 2. Neemias 9, 1 e 2. Aí, vamos lá, gente, todo mundo junto? No dia 24 deste mês, não é nesse mês, tá? Pode ficar tranquilo que já passou, já tem um bom tempo que ele escreveu isso aí. Se ajuntaram os filhos de Israel com e pano e traziam terra sobre si, um gesto ali, uma encenação de humilhação, né? Diante do Senhor. Olha o versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, são comportamentos que te levam ao arrependimento, que vai ao extremo da nossa realidade, até a nossa vida social, e puseram-se em pé e fizeram o quê? Confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha só quando o jejum é necessário. Primeiro, Neemias está dizendo ao povo que se juntaram numa praça, se afastaram das pessoas estranhas, se juntaram ao povo de Israel, somente entre eles, e ali eles se prostraram diante do Senhor, com jejum, lançando pó sobre as suas cabeças, né? Está ali. E depois se ajuntaram, lá o versículo próximo, versículo 2. Isso. Aí depois da linhagem ali, o próprio povo, se apartaram de todos os estranhos que não pertenciam ao povo de Israel. Saíram da roda dos escarnecedores. Deixaram de se assentar com os pecadores. Deixaram aquelas más companhias que corrompem os bons costumes. E olharam para si e falaram assim, olha, você é de Deus, eu sou de Deus, então vamos nos ajuntar. Por isso que nós clamamos tanto, gente, vem para a igreja orar, aqui que está o povo de Deus. Vem nos juntar uns com os outros para orar, e orar aqui em confissão de pecados. Lembrar das iniquidades que porventura os nossos pais, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, praticaram, e que nós não queremos praticar. Não existe a maldição hereditária. Há uma forçação teológica para que isto seja uma verdade. Não é. Em Cristo você quebra qualquer maldição. Não é porque seu pai e sua mãe foi uma pessoa ruim que você vai ser ruim. E isso é hereditário. Não, em Jesus essas coisas são quebradas, são vencidas. Ninguém será condenado pelo pecado de uma geração anterior. Mas seremos condenados pela nossa própria prática de pecado. É por isso que nesta manhã, é por isso que Deus fala em nós, que precisamos nos ajuntar e orar e chegarmos ao jejum, para que Deus venha sobre nós e nos abençoe. Que esse gesto de se humilhar diante de Deus gere em nós um arrependimento. Que possamos confessar os nossos pecados todos os dias. Para que o Senhor nos atinja com a sua graça e com a sua misericórdia. Então o jejum é necessário.
Em tempo de arrependimento sincero, quando o pecado domina, quando há afastamento de Deus, aí nós percebemos que é tempo de jejuar e se humilhar. Aí passo para a segunda demonstração desta manhã. Há pecados não confessados no seu coração? Há algum pecado ainda não confessado no seu coração? Você e Deus sabe, com certeza. O jejum te chama a descer, o jejum te chama a se quebrantar, o jejum, a prática do jejum te chama a se consertar com o Senhor. Há pouco tempo aqui eu falei que podemos pecar de duas maneiras. Podemos premeditar o pecado, não sei quem estava aqui naquela manhã, podemos premeditar um pecado, quando você sabe que vai fazer um ato daqui a pouquinho ou amanhã, que é errado, e você insiste em fazer. Difícil isso, né? Mas tem gente que planeja o pecado. E sabe que está errado, mas planeja e executa. É o pecado premeditado. E há o pecado que você é provocado, e de repente você peca. Aí você bota a mão na cabeça, misericórdia, é o que eu fiz. Ainda ontem, numa situação que estava vivenciando, aí eu próximo de uma irmã, e numa conversa, aqui foi muito interessante, eu no portão por lá de fora, já estava indo embora da situação, e a família reunida, assim, descontraído, e um estava trabalhando com a mangueira na mão, lavando uma escada, e uma das irmãs estavam descendo na escada, e esse irmão muito sapeca, molhou a irmã. Aí a irmã não estava muito no jejum e na oração naquela manhã, né? Não era nem manhã, já era o início da tarde. Os irmãos podem ver como ele falou assim: meu irmão, você é lindo, você é maravilhoso, você é o santo de Deus, não há uma pessoa igual a você. Eu acho que foi isso que saiu da boca dela. Não foi, irmãos. Eu até tampei o ouvido, já acabei de sair de funinho para sumir da vista, para não ser testemunha de nada. Mas saiu. Existe belo palavrão? Existe um belo palavrão? Se eu falar assim, estou errando muito. Mas eu ouvi lá na rua, um belo palavrão. Então, este é o gesto que você é pego de surpresa, e você pega apenas um exemplo. No trânsito dá muito isso. Você está ali dirigindo, vem o cara, faz uma doideira na sua, tu leva aquele susto e você fala assim: vai com Deus, Deus te abençoe. Não é isso que a gente fala às vezes? Então você é provocado. Aí você, de repente, você peca. Mas você percebe isso se você está com Deus. Você bate a mão na testa e fala: meu Deus, que coisa que eu fiz. Você fica com vergonha de si mesmo. E ali, na hora, já bate o arrependimento. Você já busca, Senhor, misericórdia. Difícil é acertar com a pessoa depois, sabendo que você é um cristão, né? Aí no outro dia você volta lá: vamos lá na igreja orar comigo. Rapaz, o que eles ensinam lá na IBD? Como xingar o irmão? É assim? Então essas coisas acontecem. Né? O que as pessoas estão ouvindo de nós, de dentro da nossa casa, o que está saindo, o que está verbalizando, o que a gente está anunciando. A nossa vida é um outdoor para as pessoas, é uma leitura que as pessoas fazem de nós. E por isso que nós temos que perceber: há algum pecado dentro de nós? Deus sabe, eu sei, e você, do meu pecado, né? Cada um de nós sabemos o pecado que nós temos cometido. E Deus sabe de todas as coisas também. Então, até quando nós vamos ignorar a voz de Deus? Até quando nós vamos nos distanciar de Deus pelas práticas dos nossos pecados? Deus está nos convidando a voltar à sua presença. Está nos convidando ao arrependimento. Está nos convidando a depender dEle. Então, o jejum te chama a descer, a se quebrantar e a se consertar com o Senhor, se porventura você tem algum pecado, quem sabe premeditado para amanhã, ou quem sabe você vai ser pego daqui a pouquinho já na porta da igreja ali e já vai pecar. Vai ter uma surpresa qualquer e já vai murmurar, já vai dizer algo, pensar algo, que nós pecamos pelo pensamento também, segundo Jesus, né? Quando nós pensamos em coisa errada, já está havendo pecado aí na nossa mente, e se a gente não segurar esses pensamentos, isso se torna uma verbalização, e depois da verbalização, quem sabe, se torna até uma prática. Então temos que dominar também. Por isso que a palavra nos convida a pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que louve e agrada ao Senhor. Nós temos que ficar pensando e educando a nossa mente, para que não tenhamos uma mente assim, toda hora voltada a uma prática errônea diante do Senhor. Ok? Alguém quer colaborar nessa prática aí? Nesse ponto, quando o jejum é necessário? Entenderam? Então,
eu termino aqui esse segundo ponto. O jejum te chama a descer, se quebrantar e se consertar com o Senhor, ok? Então vamos para o terceiro ponto. Nós falamos o primeiro que é jejum, falamos no segundo momento quando o jejum é necessário e agora vamos falar quando buscamos a direção de Deus. Olha que coisa boa, caminhando para acertar a situação. Até agora parece que tudo está muito nublado, está tudo muito difícil. Mas o texto de Joel nos leva, e toda a palavra de Deus nos leva, a buscarmos uma saída para este momento, né? Então, quando buscamos a direção de Deus, nós precisamos praticar o jejum. Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos ficar numa vida de oração, né? Buscando a direção de Deus em várias situações da nossa vida, da nossa existência. Em algumas delas, até com jejum. Vale também jejuar antes de tomar decisões sérias na vida. Os irmãos vão perceber aqui e nós vamos pontuar. Então, quando precisamos praticar o jejum? Quando buscamos a direção de Deus, primeiro, em decisões sérias para a nossa vida. Primeiro, para a nossa vida espiritual. Nossos projetos, nossos sonhos, nossos dons e talentos, o que queremos fazer para a glória de Deus? É uma decisão séria, precisamos jejuar. O que você pretende ser na igreja? O que você pretende não fazer mais na igreja? Você tem que colocar isso em jejum. É uma decisão séria, você já pensou para parar nisso? Não quero mais a minha função, não vou fazer mais nada na igreja ano que vem. Não, agora eu vou tirar um ano sabático. Você jejuou para ter essa resposta? É isso que Deus quer de você? Ou o contrário disso, não, agora eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero evangelizar, eu quero visitar, eu quero fazer isso. Você jejuou para ver se Deus vai abraçar a sua causa, porque são questões espirituais, você vai lutar no mundo espiritual. Você precisa jejuar. Porque quando você fala assim, não quero mais a minha vida espiritual, lembre-se que a carne milita contra o espírito. E se você não buscar a direção de Deus, a carne te venceu. Você deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de obedecer o Espírito Santo de Deus, e você só vence a carne em oração e jejum. E essas batalhas são claras dentro do nosso ministério todos os dias, quando temos que tomar decisões sérias a respeito da nossa vida espiritual. Decisões sérias a respeito da vida familiar, o que queremos para a nossa família, o que queremos que Deus venha em favor da nossa família, da nossa casa. Projetos de profissão, de sonhos, casamento de filhos. Antes disso, se quando fomos e temos a pretensão de namorar, noivar e casar, jejuamos para isso? Oh, pastor, já passou essa fase. Agora só misericórdia de Deus. Quando eu tenho oportunidade de orientar casais, que hoje é muito difícil orientar casais antes do casamento, porque o pastor e os pais só sabem depois que já estão casados. Aí que eles falam, eu vou casar semana que vem. Já tem a data, já tem tudo certo. Então como é que você vai orientar um casal que antes do planejamento já tomaram as decisões, já marcaram a data? Eu costumo dizer para os casais, mesmo assim, em algumas orientações e aconselhamento, olha, este é o momento de falar com vocês, abra os olhos. Olha que coisa triste eu vou falar agora com vocês. É triste demais. Mas quando eu tenho essa oportunidade, eu falo assim, esse é o momento de vocês abrir os olhos. E vocês só conseguem abrir os olhos com oração e jejum a respeito da vida conjugal de vocês. Se não fizeram, vocês estão atrasados. Lá atrás estou falando isso. Quando eu tenho oportunidade, que é muito pouco essas oportunidades que nós temos. Depois que passa essa fase, e se dão em casamento, e quando volta ao gabinete com alguns problemas, eu não falo mais abre os olhos. Eu falo agora, fecha os olhos. Simples assim. Se antes eu poderia falar assim, abre os olhos, e isso só é possível com oração e jejum para o casamento, também eu falo depois, fecha os olhos. Porque quem sabe fechando os olhos, você lembra de orar e jejuar para que Deus restaure a burrada que você fez. Desculpe o termo. Mas tem gente que depois que casa, não pensa nas decisões que tem que tomar a respeito do cônjuge, dos filhos, e depois se arrepende das decisões. Aí a tragédia já está anunciada, é grande. Eu só posso chamar isso de burrada. Porque se você casou para ser feliz e fazer alguém feliz. Você tem certeza do que quer. Então você não pode errar no casamento. Se errou, porque não estudou direitinho.
ou não teve interesse de colocar em prática o que aprendeu. Agora, feche os olhos, ore, jejue, porque Deus pode restaurar. Por isso que essa saída acontece. Por isso que o jejum nos leva a um arrependimento, a uma dependência de Deus, e buscando de Deus não somente a salvação, mas buscando de Deus que nos ajude a resolver os problemas que causamos quando nós não fizemos o dever de casa antes. Vou constituir uma família, o que eu tenho que fazer? Orar e jejuar primeiro, e ver o que Deus quer para nós. Depois, meu irmão, a caminhada é um pouquinho mais estreita, pesada, mas Deus restaura. Já vi e ouvi muitas histórias, muitos testemunhos tremendos sobre restauração familiar, e eu creio na restauração. E jamais você vai ouvir desse pastor assim, separa, vai para o divórcio. Nunca. Você sempre vai ouvir assim, olha, persevera, ore, jejue, que Deus vai te acompanhar e vai te abençoar. Deus vai fazer diferença na sua vida. Essa é a nossa orientação primeira nas decisões de família. Mas depois do casamento, filhos estão vindo, família constituída. Antes de gerar um filho, você jejuou, você buscou a orientação de Deus. O que Deus falou? O filho veio, o filho está aí, está nas suas mãos, você está criando. O filho começa a crescer, você tem jejuado, orado pelo seu filho. Tem uns irmãos pentecostais que tem uma frase muito interessante que eu não pratico, não uso. Mas é interessante o que eles falam quando estão orando e jejuando para alguém, eles usam um termo e falam assim, estou pagando um preço por você. Eu nunca acredito que ninguém pague preço por ninguém, porque quem pagou, nós já sabemos quem é Jesus. Mas tem uma pessoa que usa essa frase, né? Se coloca assim, entre aspas, estou falando eu, não eles, né? Penso eu, que eles estão assim, à semelhança de Jesus, estou pagando um preço por você. Não existe isso. Não existe isso. Você pode interceder pelas pessoas, mas nunca pagar o preço pelas pessoas. Quem já pagou o preço por elas é Jesus, não nós. Quem aqui se atreveria a subir na cruz? Quem poderia ressuscitar aqui ao terceiro dia? Eu não. O que eu posso é interceder, como a Bíblia diz, mas pagar preço eu não pago, porque já está pago. E é Jesus que decide isso. Mas o que eles querem dizer? Eu estou intercedendo intensivamente por você. Isso que eu entendo na linguagem deles. Eu estou ali, como alguns dizem a mim, estou na brecha. Em oração por você, eu acho isso bonito. Estou na brecha ali, estou tampando a brecha, estou ali, pedindo a Deus que aquilo não amplie, pelo contrário, que venha fechar e não causar danos a você. Então nós estamos fazendo isso em relação ao futuro dos nossos filhos. E nós temos ensinado os nossos filhos a orar e praticar essas coisas dentro de casa. Seu filho sabe fazer a oração do Pai Nosso? Hã? Que é isso? Quem passou pela Tereza e está passando aqui sabe, com certeza. Mas você ensinou isso aos seus filhos? Você lê a Bíblia com seus filhos? Você tem um momento devocional com seus filhos? Você vem à casa do Senhor com seus filhos? Você prioriza a casa do Senhor para os seus filhos? Quem esteve aqui na sexta-feira, viu meu filho muito mal arrumado. Parecia um astronauta aqui. E ele chorou dizendo que tinha um treino na escola dele, e o treino iria até 7h30 da noite. Eu falei assim, 7h10 eu passo lá para te pegar, esteja na porta. Começava às 5 horas. Combinado? Combinado. Eu passei lá 7h05, 2 minutos depois ele apareceu correndo, entrou no carro, chegamos aqui na igreja para orar. Todo mundo que veio aqui, não passei nem casa, nem banho. Eu acho que revelaram isso até para o Hélio, que tem gente assim, você agradece você que veio de casa, que não tomou banho, então eu falei, ó, meu filho aqui, ó, fica perto dele não. Suado, vem para a oração. E não era oração que acabaria às 7h30, 8h30 não. Acabou 10h30, quase 11 horas da noite. Não estou me vangloriando, estou falando que eu me preocupo com essas coisas. Eu não abro mão disso para os meus filhos. Porque ele não vai levar sobre si os meus pecados. O meu erro. Eu estou ensinando a ele o que é certo. Ele nunca vai falar assim, o meu pai não me ensinou isso. Não fez isso por mim. Que é triste isso. Porque se meu pai tivesse me ensinado a orar, me levado na igreja, lido a Bíblia comigo, o valor da comunhão uns com os outros, da oração, eu não estaria passando por isso. E talvez nós hoje podemos ser culpados pelo nosso filho amanhã. Porque não fizemos o dever de casa. Então precisamos orar e jejuar pela família, antes das decisões que nossos filhos vão tomar. Qual a profissão que ele vai seguir? Qual o casamento? Qual a esposa? Qual o esposo? Onde vai morar? Decisões sérias de família. Onde ele vai estudar? Jejuar, irmãos, orar, interceder.
Decisão séria, você não acha que hoje, principalmente faculdade, não é uma decisão séria? Há aí até uma discussão entre alguns teólogos se pode levar os filhos, permitir os filhos que vá para a faculdade. Tem uns que até falam, não. Eu falei, eu não tenho medo não, meu filho vai frequentar qualquer faculdade, porque eu sei que ele é a luz do mundo e sal da terra lá, e não vai se convencer por eles não, ele já vai lá convencido em Jesus. E não vai ser convencido a Satanás não, ele já é convencido em Jesus. Não tenho medo de botar meu filho lá no meio dos lobos não, porque o leão de Judá vai estar com ele. Eu dou criação isso para ele, trabalho na mente dele, no coração dele, e coloco para ele o que ele tem que ser e a quem que ele tem que dar ouvido. É assim que funciona. E quando eu sei que a situação é pesada, eu falo assim, hoje não dá para você fazer isso. Hoje nós temos outra prioridade, a prioridade é Deus primeiro. Então é assim que acontece, não tem que ser diferente. Por que tem que ser diferente? Para agradar filho? Lembre-se que nós falamos domingo passado no culto à noite, se eu não me engano. Por que Eli foi riscado do colégio sacerdotal do povo de Deus? Porque amou mais os seus filhos do que a Deus. Defendeu os pecados dos seus filhos. E Deus não perdoou. Foram riscados. Então, pais, orar e jejuar. Ministério, como já falei, nós que galgamos o ministério, precisamos orar e jejuar, irmãos. Há momentos que nós temos que jejuar no ministério, senão não funciona, Deus não responde. Deus não dá consolo, Deus não mostra um caminho para nós ficamos amarrados nas situações. Então temos que jejuar e orar, vale para mim, para você, presbítero, diáconos, irmãos, liderança, temos que orar e jejuar, buscar a dependência de Deus, santificação, para que as coisas aconteçam, senão não acontece. No trabalho, onde você trabalha, está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma luta, uma dificuldade, orar e jejuar. Você tem que ser luz do mundo, sal da terra. Você não pode usar as ferramentas do mundo contra o seu próximo, você tem que usar a sua arma de guerra, que é a oração e o jejum, para combater as dificuldades ali de relacionamentos no ambiente de trabalho. E é o que nós mais aconselhamos aqui, pastor, eu estou vivendo um drama no meu serviço, o que eu tenho que aconselhar? À luz das Escrituras. Para que possamos ali conviver e praticar e sermos ali percebidos como homens e mulheres do Senhor e para o Senhor. E se Deus te colocou ali, porque Deus de fato quer te usar, quer te abençoar, quer que você seja diferente, não igual, não semelhante, mas diferente deles. Por isso que nós somos colocados nessas situações aí da sociedade. A Bíblia fala lá no final, se eu conseguir, alguns tempos de jejum. Há um entendimento entre nós, e todos falam a mesma verdade, que o jejum depende do seu estado de saúde primeiro. O que é aconselhar fazer e que tipo de jejum. Qualquer dia eu vou passar isso, vou passar pelo grupo, direitinho, explicadinho, porque se você tem alguma dificuldade na saúde, o tempo do seu jejum nunca poderá ser igual ao outro. Você tem que ter esse discernimento também. Nós vamos encontrar na Bíblia jejum de 40 dias, 40 noites. Vamos encontrar jejum de 3 dias, de 4 dias. Vamos encontrar jejum por um período de horas de manhã, do dia, né, antes de decisões. Então, cada um momento, conforme o momento, a dificuldade que está passando, você vai estabelecer o jejum, né? Que se abster do jejum completo, pleno, que nós falamos aqui no primeiro momento, é o que Joel diz, é o jejum que vai se abster de água e também do alimento, é completo, pleno. Alguns entendem que também como o jejum de Daniel, é um jejum parcial, ele se absteve de algumas coisas, daquela comida que era dada ao rei. Eu falei, isso aqui não é agradável, eu vou me abster. Vamos dar um exemplo aí, quem gosta de chocolate? Vamos supor que você achasse que o chocolate é um alimento de um rei pagão e necessário para que você mantesse a sua inteligência, a sua beleza. Você fala, não, isso aqui eu não vou comer, que Deus vai me dar inteligência e beleza comendo angu. E você vai comer o angu e vai dar tudo certo. Então você vai sair de abster de algumas coisas. Há no tempo moderno um ensinamento que eu não concordo muito, mas se é para que você permaneça na presença de Deus, então eu acho que o método é mais interessante, é você achar uma forma de se aproximar de Deus. As pessoas querem hoje que você se abstenha, por exemplo, do que você mais gosta. Por exemplo, quem consegue ficar 6 horas sem isso aqui na mão?
Glória a Deus. Então, tira essas 6 horas para ficar orando e jejuando. Ou só em oração. Entra no quarto, tranca ele lá do outro lado, desliga ele para ele não tocar, para você não levar, não lembrar dele, e fica com Deus. Isso é um jejum. Você está se abstendo de alguma coisa que está te atrapalhando o seu dia, está te viciando. E você se abstém daquilo, ó, não vou ficar com isso aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quando você sai de casa e esquece o celular, o que você faz? Então está respondido. Teve dias aí que as pessoas ficam aborrecidas comigo. Pastor, eu te procurei o dia todo, não te achei, o senhor não atendeu, não respondeu e tal. Eu falei, claro, eu saí sem celular, não voltei para buscar não, deixei lá. Resolvi toda a minha vida sem celular, fui, saí, não estou nem aí. Eu quando esqueço o celular, meu irmão, não é de Deus, ele mandou esquecer, está esquecido. Eu só não posso esquecer na rua, que é prejuízo, né? Mas dentro de casa pode ficar guardado lá o tempo que for. Saio, sem problema nenhum. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que ter um pensamento dizendo o seguinte: eu não consigo resolver as coisas. Se Deus não resolve, eu não consigo. Entenda isso. Então tem coisas que você pode até ter e tomar conhecimento, mas você não consegue resolver. Então tem gente que se agarra a isso aqui com medo de alguma coisa acontecer, ele tem que estar lá para resolver. E não vai resolver, vai te demonstrar e não resolve. Descansa, respira, vai orar, né? Se possível, jejuar. Então o tempo vai depender de cada pessoa e de cada situação. Eu oriento sempre o seguinte: você inicia um jejum, e o jejum, irmãos, nós vamos ver lá como Jesus diz em Mateus 6, lá na frente, versículo, está lá, quando ele fala do jejum lá, dos fariseus, ele fala assim, entra no secreto. E Deus, a mesma linguagem que ele fala da oração, no versículo 6, é o mesmo que fala, eu acho, no versículo 12, lá embaixo. Entra no secreto. É você e Deus. Não faça aquele jejum que muitas vezes as pessoas já fizeram e eu nunca aceitei, sem falei e bati nele. É o jejum que você janta, dorme e acorda às 6 horas e fala assim, Deus, estou entregando o meu jejum. E aí toma um café e vai para o trabalho. Por favor. Jejum você tem que estar acordado. Por que tem que estar acordado? Você tem que estar orando. Você tem que estar conversando com Deus. Dormindo você não está, mas é o contrário. Quando você dorme é Deus que cuida de você. É Deus que está, entre aspas, orando por você e jejuando por você. Não é assim que o salmista fala? Deita e acorda, né? Pega um sono porque Deus cuida de mim. Mais à frente o salmista vai dizer assim, que ele dá, né, a todos os que amam enquanto dorme, Salmo 127, se eu não me engano. Numa linguagem humana é como se Deus estivesse jejuando e orando por nós. Não é isso que ele está fazendo. Ele é o sentinela das nossas vidas. Mas você dormindo, você não consegue orar por ninguém, nem por você mesmo. Então como é que você está jejuando? Não, você está descansando, que é normal, durma mesmo. Jantou, para quem janta, durma, mas não é jejum. Agora, 4 de manhã faz que nem Lutero. Lutero, quando tinha a sua agenda cheia, ele ocupava as primeiras horas do seu dia, no mínimo com 3 horas de oração. Ficar um ato da sua agenda. Porque ele não fazia do jejum um investimento para resolver os problemas, mas ele fazia do jejum para se aproximar de Deus, para saber como resolver os problemas. Como agir diante daqueles problemas. E ele conseguia dar conta de tudo, sem cancelar nada. Porque antes ele orava para encarar o seu dia. Se nós, quando saímos de casa hoje, o mais que conseguimos fazer, alguns, né? Não todos, claro, sempre eu falo, sempre tem alguém que faz diferente. É na correria do dia, sair já orando assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, tchau, Deus abençoe o dia, já entra no carro e vai embora. Já corre na correria, você não acorda meia hora antes, 1 hora antes para orar, para depois tomar um café com calma, de repente com a família, orar de novo ali junto, aí sair com calma, devagar. Ninguém faz isso. Tudo é na correria. É o tempo de hoje. Mas nós precisamos nos organizar, porque é necessário o jejum, é necessária a oração, né? Então, buscamos a família, o ministério, o trabalho. Vamos ver isso? Atos 13, 2 a 3. Estamos caminhando já para encerrar. Atos 13, versículo 2 e 3. Olha lá, a amplitude, o comportamento do povo de Deus. Não está ali não, né? Tá lá? Saiu. A tecnologia está boa, hein? Glória a Deus. O homem saiu daqui, foi para lá e o negócio está funcionando. Vamos lá. Isso que é bênção, né? Jejum hoje, irmão? Tá jejuando? Não, né? Mas está parecendo que está na unção, está na sabedoria, está dando tudo certo. Olha lá, Atos 13, de 2 a 3. 2, versículo 2, 2 a 3. Atos 13,
13, Atos 13, isso. Eu estou falando enrolada, muito apressado. Atos 13, isso, está certo agora, vamos lá. Vamos ler juntos? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora quem? Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, muito conhecido. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A escolha do ministério. Nós estamos aí numa transição pastoral. Quem está jejuando para isso? Estamos buscando pastores para a Igreja da Glória. Quem está jejuando para isso? Depois não reclama. Está aí, ó, o segredo. Se esses homens jejuaram, e nós, irmãos? E jejuaram para que Deus mostrasse Paulo e Barnabé. Temos que jejuar para que Deus traga um Paulo e Barnabé para cá. Você crê nisso? Se nós nos arrependermos, se nós procurarmos o Senhor, termos vontade de depender de Deus, coisas boas vão vir por aí. Estamos jejuando para isso? Atos 14, 23, um capítulo à frente. Atos 14, 23. Olha só que bênção também. E provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de quê? E os encomendaram ao Senhor, a quem havia crido. Ou seja, se os pastores, lá os apóstolos, foram com jejum e oração, os discípulos, os presbíteros teriam que ser com quê? Com jejum e oração. Temos eleição esse ano para diácono, ano que vem para 4 presbíteros. Se não me engano, são 3 ou 4 diáconos esse ano, no segundo semestre. A igreja está jejuando. Depois aguenta os diáconos, depois aguenta os presbíteros. Fala, irmão. Pastor, eu tenho uma dúvida, muito mesmo de sempre, sabe? Essa relação do jejum. A pergunta da Margarida faz todo sentido, porque uns defendem que o jejum tem que ser secreto. Mas como que a igreja vai aprender, se alguém não falar de jejum, de experiência com jejum? É bastante complicado, precisa ficar respondendo, mas só um comentário aqui. Eu acho bem provável e necessário que o jejum fosse uma prática nossa e não ficar só no termo, porque a gente só aprende se outros quiserem ensinar. Senão a gente não vai aprender. Então, fechar a porta do quarto para o jejuar em secreto é muito bom. Mas falar também do jejum e explicar o que aconteceu durante o jejum é muito bom para a igreja aprender, sabe? Porque senão a gente não vai aprender sobre. Então, qual é a nossa característica, qual é o nosso desejo? Mas não é falar para dizer que fez, sobre não é isso. É um aprendizado de todos, que o jejum é importante. Quando falamos que não se deve fazer jejum, é seguindo a orientação, não se deve falar que está em jejum, é seguindo a orientação bíblica. Mas a Bíblia também revela o que o jejum pode fazer e fez. Acabamos de ler 2 exemplos aí. Então não é problema quando jejuamos e após o jejum trazemos o testemunho. Dá a entender que nós não podemos falar sobre o jejum. Não, e tanto que estamos falando hoje sobre jejum. Deve ser falado, pregado e anunciado, divulgado. Agora, o que a Bíblia fala aqui, o próprio Jesus está falando em Mateus 6, como jejuar, diz assim, a partir do verso 16. Quando jejuares, quando estiverem na prática do jejum, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram, é um teatro, o rosto com o fim, deixa eu ler aqui, que a letra pequena é melhor. Não vos mostrei constritado, ou seja, triste, abatido, até uma cena, estou jejuando, irmão. Isso não pode acontecer. Como os hipócritas, está chamando eles de hipócrita, né? Porque desfiguram o rosto, olha como riqueza de detalhe que Jesus vai narrando. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é? O seu jejum foi inútil, mesmo que estivesse fazendo. Então o jejum, o momento do jejum, a hora do jejum, é que a Bíblia fala que você não deve o quê? Aparecer. Tanto que nós vamos continuar lá. Aí ele fala, tu porém, quando jejuar, Jesus está falando, unge a cabeça e lava o rosto. Você tem que parecer uma pessoa saudável, alimentada, fortalecida. Não sei se vocês já passaram por pessoas que sempre estão com aparência de misericórdia. Sempre, é o misericordioso da igreja.
Sempre, todo dia. Será que aquilo é verdade? Só Deus sabe. É mais ou menos isso aí. Tu, porém, né? Aí ele vem, com o fim de não parecer, você toma aquele banho, você pode até jejuar ali, nesse texto que Jesus fala, depois vai falar do secreto melhor, mas você, se tiver que sair no momento de jejum, você tem que sair como se estivesse tranquilo, bem alimentado. Você não pode se caracterizar como se estivesse num processo de jejum, não. Aí que é errado, aí que a Bíblia fala, você não deve revelar essas coisas. Pastor, essa questão aí, por exemplo, para que os homens não vejam, certo no jejum é você jejuar e ficar em oração. Sim. É isso aí, nós vamos chegar lá. Mas existe aquela saída, você precisou sair, você não pode sair assim, eu vou botar, estou em jejum, irmãos, estou aqui, vou embora porque eu estou em jejum. Nada disso. Se você tiver que sair, você vai sair na oração, pensamento, clamando, com aquele propósito, mas como se tivesse uma pessoa alimentada. Esse é o ponto, está lá. Como fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu pai. Aí ele fala, em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, as pessoas não precisam saber que você está em jejum, nem pela aparência e nem pelo seu comportamento do momento. Aí ele te vê em secreto, por isso que ele fala, como ele está no contexto da oração lá em cima, no versículo 6, que ele fala, entra para orar em secreto, então ele está falando, Deus é que o precisa e que sabe e que te enxerga o que você está fazendo. As pessoas não precisam saber e nem enxergar. Eu costumo dizer que é o melhor culto que você já participou é quando você está sozinho com Deus. As verdades saem do nosso coração. Você fala tantas verdades para Deus, com tanta transparência, com tanta realidade, chora, se quebranta, enfim, fica ali. É o melhor culto que você pode fazer é quando você está em secreto com Deus. E ninguém precisa saber desse culto. Só um minutinho que eu já passo para você. Acabou aqui? Boa? Carlinha. Esses estudos de hoje no entrou uma lista muito boa para mim. Eu já tenho mais ou menos uns 40 anos, eu acho, que estou orando toda manhã. Toda manhã, até ela está deitada, eu estou lá na sala orando, lendo a Bíblia, orando. Mas, como esse estudo está fazendo, eu estou em jejum porque ela não levanta. Tá vendo? Ele está dizendo que não está entrando em comunhão com Deus por causa do seu pecado, menina. Vamos entender isso em casa lá, né? Vamos alimentar o Carlinhos. Agora eu estou entendendo por que ele tem que andar com um balão de oxigênio do lado, né? Falta de alimento. Vamos lá. Fala aí, Márcia. Momento de descontração. Pode ser a Márcia e a senhora, dona Luzia. Fala bem alto, dona Luzia, por favor. Sim. É um pacote de situações. Fala, Márcia. Já foi falado? Amém. Mas falou de acordo ou falou... Diga. Esther 4:16, ela tem uma decisão importante para tomar. Sim. Uma decisão que cabe a todo o povo. Então ela fala assim, jejuai por mim. Sim. Que ela tinha um encontro com ele. Então ela fala, jejuai por mim. E ela chama o povo para orar, porque era uma situação que afligiria todo o povo. Impactaria todo o povo. Eu acho bonito isso nela. Ela podia ficar quietinha, olhar para você só e do lado do jeito. Mas como era uma situação no coletivo, ela foi orar comigo. 4:16. Isso. Ela convocou o povo e eles oraram, jejuaram 3 dias e 3 noites. Sim. É o próximo passo que nós vamos dar aqui. Mas ali, só pegando um carona aí no seu comentário, quando ela fala assim, jejuai por mim, é o mesmo gesto que nós estamos fazendo rotineiramente, mas muitas vezes não atentamos para a importância disso. Por exemplo, quando o pastor chega assim, um líder, um irmão, e fala assim, irmãos, ore por mim. Entende isso? Nós falamos aqui hoje, vamos orar pelas famílias no altar. Vamos orar por essas famílias. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelas famílias. E às vezes as pessoas falam, ore por mim. Eu estou vivendo um drama, estou com uma luta, estou numa batalha, tenho que tomar decisões. E também eu posso chegar para a igreja e falar assim, jejue por mim. Não é nenhum pecado você pedir alguém para jejum, mas desde que você faça o seu jejum.
Também da mesma forma, ore por mim, mas desde que a primeira oração que Deus está ouvindo é a minha oração. Há poucos dias, Eliseu, tivemos um debate muito interessante entre amigos sobre o poder da fé e o poder da resposta de Deus quando oramos para com alguém. Eu falo assim, eu penso assim, não é assunto para este momento que a gente tem que caminhar para terminar, tem esse ponto aí de Esther, quando a gente precisa convocar para grandes crises, né? A oração. Mas eu falo o seguinte, Deus cura as pessoas, muitas vezes, não por causa do enfermo, porque às vezes o alvo da nossa oração é que a pessoa não tem fé nenhuma em Deus. Nada com Deus. Mas existe alguém com fé intercedendo por ela. Por causa da fé de quem intercede, que aquele é curado. A Bíblia foi beneficiado, exatamente, boa palavra, isso não é isso que acontece? Mas a pessoa que foi atingida e beneficiada pela ação de Deus, não tem fé nenhuma. Mas eu vou deixar de orar? Não, eu tenho que orar. A Bíblia fala aqui, na sexta-feira falamos aqui, na parte do Franchub, né? Orar por todos os homens. E nem todos os homens têm a fé em Deus. A mulher cananeia foi isso. Minha filha está o quê? Horrivelmente endemoniada. Era um povo estranho. E Jesus fala assim, vai lá, faça conforme a sua fé. Ela tinha fé. A filha estava endemoniada. E quem recebeu o benefício? Ela, porque recebeu a cura da filha, mas que a filha não tinha processo nenhum de fé em Deus. Então, muitas vezes, nós somos atingidos por uma bênção porque alguém está orando por nós. Mas também não impede de você que está vivendo o problema orar por si mesmo e pedir que alguém ore por você. Aí é bênção. Mas você não vai desistir de orar por alguém. Que Deus, atendendo a sua fé, a sua realidade, vai te beneficiar. Quer ver uma ilustração? Me perdoe se eu prolongar um pouquinho. Quando Deus chegou a Abraão dizendo que ia destruir Nínive, qual foram os argumentos de Abraão para com Deus? Qual foi a oração de Abraão para com Deus? Não, Abraão. Desculpa, foi destruir, o que falei antes? Foi destruir Sodoma, Gomorra, foi destruir. Deus chegou para Abraão. E qual foi a intercessão de Abraão em favor de Sodoma? Como é que foi de Gomorra? Vai destruir os justos, junto com os ímpios? Se tiver o quê? 50 justos, o que Deus falou? 40, o que Deus falou? 30, 20, 10. Não, ele parou, né? Ele falou assim, opa, o que Abraão percebeu ali? Não tem ninguém justo lá, nem meu sobrinho. E não era justo. Ló não era justo. Vocês sabem disso. Até quando ele escolhe aquela terra, ele não foi justo com Abraão. Abraão tinha o direito da primazia, deu a primazia para ele. Ele, por entender que ali ele estava sendo beneficiado, estava acompanhando as bênçãos dele, acompanhava as bênçãos de Abraão, e falou assim, Abraão, vamos fazer o seguinte, você que escolhe primeiro. Ele não, ele pulou na frente, não, escolhe o melhor campo. E foi viver lá as mazelas de lá, olha a história dele. Foi resgatá-lo. Então, quando ele para nos 10, ele já sabe de Deus que nem o sobrinho dele estava na lista do justo. Não tinha justo. Mas por amor a Abraão e a promessa a Abraão, o que Deus fez? Foi lá e buscou ele. É isso que acontece, ilustração. Então continue orando por alguém que não crê. Por amor a você, Deus vai salvar alguém. Fala, Luciano. Eu acho que eu já falei lá em cima, mas posso falar depois. Não sei se vai dar tempo hoje, pela minha carteira aqui. Mas pode falar, pode citar. Só para uma contribuição dessas irmãos, o jejum ele tem basicamente 3 benefícios: físico, espiritual e mental. Físico, porque quando você começa a jejuar, o organismo para de utilizar a glicose como fonte de energia e passa a usar a gordura. Então ele vai quebrar a gordura em ácido gráfico que vai produzir cetose. Por isso que a pessoa que jejua, tem lá, tem que ser fome. Né? Então, você vai emagrecer, vai diminuir a glicemia, ou seja, vai melhorar a tua de diabetes. Aumenta a função cardíaca. E, por incrível que pareça, aquilo que muitos acham que o jejum aumenta a energia. Aumenta.
Lógico que você vai jejuar 40 dias de alimento, você pode, mas o organismo não tem mais ser água. Você tem que saber. Segundo, espiritualmente, eu tenho jejum antes de qualquer coisa. Jejum não é como de alimento, jejum é como de Deus. Então, você vai buscar o Senhor em comunhão, em oração, em Deus da palavra. E outro benefício que o jejum provoca, mentalmente, ele aumenta o seu foco. Ele abre a sua mente, ele torna a sua mente clara. É um milagre quando você está jejuando dentro da Bíblia. O quanto Deus fala com você. Amém. Isso mesmo. Amém. Outra coisa que hoje está provado, que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. O nosso intestino precisa de descanso. A gente come demais. Por isso que ainda come errado. Então o intestino precisa ser inflamado. Aí você tem ansiedade, tem problema de pele, tem vários outros problemas, porque o intestino está inflamado. E o jejum vai dar descanso ao intestino. Obrigado aí pela colaboração. Existe até um discurso, né, do jejum intermitente, mas é lá para buscar a questão da estética física, né? A gente não fala sobre isso, mas são os benefícios do jejum. Então vamos fazer a demonstração para a gente chegar no último ponto e encerrar rapidamente. Quantas decisões você toma sem buscar a Deus? Sem oração, sem jejum, sem ouvir o Espírito? Aí nós temos uma conclusão quando isso acontece. Pode ser um comportamento de soberba, porque é confiar mais em si mesmo do que no Senhor. Então a orientação é, volte-se a Deus antes de decidir. Ore, jejue e peça direção, além de ganhar os benefícios do jejum. Vamos encerrar então com o último ponto. Em tempos de crise e batalha espiritual, aí acontece, quando o perigo vem, quando as lutas apertam, quando não há solução humana, convocamos o povo para o jejum. 2 Crônica 23:4 vai acontecer isso. Esté 4:16, mencionado pelo presbítero Eliseu, quando Esté chama o povo a um jejum. O povo estava condenado ali, se Deus não viesse a agir, todos eles morreriam, né? E ela clama, jejue por mim, nós também vamos jejuar aqui, eu e as minhas servas. Olha que era geral, né? E vou até o rei, se morri, morri, se pereci, pereci. Mas ela vai nesta busca. Então nós estamos vivendo uma crise social no país, uma crise política no país, vamos dizer mundial, e o povo de Deus deveria perceber isso, que é um cumprimento da promessa, e voltar ao jejum para aguardar o dia do Senhor, e voltar ao jejum aproximando de Deus, para que Deus venha intervir em nossas nações. Foi o que aconteceu com Esté, o povo de Deus estava condenado, não tinha saída. E a situação foi movida, foi mudada, né? Pela ação do povo de Deus em jejum e oração. Eu tenho um pensamento muito pesado a respeito da igreja, não nossa igreja, a igreja, o povo de Deus, que a culpa muitas vezes de muitas coisas erradas que está acontecendo no Brasil e no mundo, é porque nós estamos mais de oba-oba na igreja do que de jejum e oração, intervindo pelas nações. Se Esté convoca um povo para jejum e oração, para mudar uma realidade caótica, crítica, risco de ter extermínio geral do povo, por que nós hoje também não podemos voltar como nação de Deus ao jejum para pedir ao Senhor que mude a história do Brasil, que mude a história do mundo? É possível. Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes nós ficamos discutindo a política do dia a dia, ao invés de irmos aonde? Para o jejum como povo de Deus. Algum líder conclamar e que todos possam obedecer e fazer. Esse jejum é um convite ao povo de Deus e que devemos fazer. Então, onde você tem buscado socorro? E aí vem uma resposta muito triste quando nós caímos na nossa dificuldade. Onde tem buscado socorro? Alguns buscam socorro no banco, buscando crédito. Outros buscam socorro no médico, tem que ir sim, mas o primeiro socorro vem dos médicos, o médico é Jesus. Outros buscam socorro nos próprios homens, na sua própria força. E esquecemos de buscar o socorro presente na pessoa de Deus. Então Deus te chama hoje a buscar socorro no altar, no joelho dobrado, e no jejum e na oração. E aí vem o livramento de Deus sobre nós. Então, os cuidados do jejum para a gente levar para encerrar esse momento. Não para exibir espiritualmente, Mateus 6, 16, 18 já falamos. Não como ritual vazio, Isaías 58, 3, 7. A irmã lá mencionou. Se você jejua,
mas vive na fofoca, vive na mentira, vive na mágoa, na desobediência, Deus não aceita. É o que está aqui registrado em Joel 2. Então você jejua e ora, mas continua nas práticas do pecado. Lembra aquele pecado, né? Premeditado. Você tem prazer de magoar, de fazer fofoca, de mentira, de desobediência. Não adianta fazer jejum. Jejum sem santidade é abominação ao Senhor. Leia Joel. Jejue sim, mas pratique a misericórdia, o amor e a justiça. Está no contexto de Joel. Então, como jejuar corretamente? Com arrependimento e quebrantamento, com oração e meditação na palavra. Esse é o jejum. Orar e meditar, separa, vai para o secreto, prepara o dia, prepara o momento, vai para lá. Pode ir para um lugar assim, isolado, mas com segurança, para orar, né? As pessoas, há um tempo atrás, subiam aí os morros para orar e jejuar, clamar. Hoje nem isso se faz mais por causa da questão da segurança, então procura um lugar legal. O melhor endereço que Jesus está te dando é dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Fica lá, fecha a porta e ore. Praticando assim reconciliação, praticando misericórdia e santidade. Quantos irmãos entre famílias, agora eu falo de uma família até dentro da igreja, que precisam se reconciliar e não se reconciliam, mas ficam no jejum. Então, reconciliem com seus amigos, com seus entes queridos, com as pessoas, perdoe, ame, caminhe junto, seja longânimo, seja misericordioso, seja compassivo, tenha um coração cheio de compaixão para o próximo, vai para o jejum, que Deus vai abençoar. Aí vem, com discrição, buscando agradar a Deus e não aos homens. E eu termino dizendo, Deus te chama hoje a sair da superficialidade espiritual. Chega de vida rasa, chega de frieza, chega de aparência de piedade. É tempo de buscar a Deus com jejum, oração, lágrimas e rendição total. O jejum é necessário quando há pecado, quando precisamos de direção e quando enfrentamos batalhas espirituais. Deus não quer aparência, Deus quer coração rasgado, como lemos ali em Joel. Hoje é dia de decisão. Você continua vivendo uma vida espiritual vazia ou se rende totalmente a Deus e busca a Deus com toda a sua força e busca a Deus com todo o seu coração? Deus te chama. Há pecados a serem deixados, há decisões que você precisa colocar no altar, há crise que só Deus pode resolver. Então, hoje é dia de jejum, oração e busca sincera pela presença do Senhor, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Igreja, apelo, volte à oração, volte ao jejum.